Cristiane Porto e este é mais um Repórter Filosófico, o nosso canal estudantil de entrevistas filosóficas do Colégio Estadual de Ensino Médio Maria José de Souza. Hoje falaremos sobre política, os seus conceitos e contradições. Em seu livro, Marilena Chayui descreve o desenvolvimento político no Ocidente, retratando as finalidades e posições mais variadas dos filósofos. É importante ressaltar que as entrevistas elas buscam conscientizar os estudantes para o uso da filosofia como uma ferramenta do aperfeiçoamento do saber. Os gregos eles não criaram a política, mas a organizaram da forma que hoje nós conhecemos. Mas afinal, o que é política? A política é uma forma de governar uma nação, um Estado. Entre aspas, manipular uma nação. Que hoje eu vejo a política como uma manipulação e não como um cidadão, um governante que está exercendo a democracia para o povo a qual confiou. Então, a gente hoje tem que saber a diferença de uma política e de uma politicagem. O ser humano tem um sonho de melhorar cada vez mais seu município, a nação em que vive. Então a nossa ideologia traz conceitos. E para mim, a política significa, é um objetivo de criar o melhor para o povo. A sociedade em si, hoje na democracia em que vivemos, precisa sim de projetos onde os governantes possam cada vez mais trazer algo de melhor para seu povo. É algo muito abrangente, algo que abrange todas as relações humanas. Ela sai desde do berço, desde dentro de casa, até quando você põe o pé na rua. A escola pratica política, a vida conjugal é política. O homem faz política e a política, por conseguinte, faz o homem. A política, para mim, ela é uma espécie de arte, é uma expressão artística. Desde o grego, mas anterior ao grego também sempre existiu política. Como você vai ver que o ser humano é um ser político, né? Social. Então a arte, como ela tem as tendências durante o tempo, a política também ela tem as suas tendências. Hoje a tendência da política é o marketing. Em outras épocas foi o uso da imagem, o uso da oratória. Como já dizia Aristóteles, o homem é um animal político. Então o que contribui para que a sociedade ela tenha uma visão tão negativa da política? Por falta de planejamento, às vezes um cidadão ele entra numa política onde ele não tem interesses de defender algo ou de propor algo. Ele entra por fama, sobrenomes políticos, então de geração política, onde o povo sai ganhando essa fama e sai perdendo-se o seu direito. Então assim, eu vejo o homem e também o eleitor ser manipulado por esse animal político, por falta de planejamento e execução. Porque a política em si, ela tem que ser vista com bons olhos. Felizmente, na sociedade que vivemos, existem pessoas, existem políticos, que desenvolvem o seu papel pelo lado negativo. Então isso faz com que as pessoas vejam o político em si, a política do lado negativo. Por exemplo, de corrupções, decepções, o mau uso de dinheiro público é decepcionante. Então, cada vez mais a sociedade acredita menos no político, no sistema político. Então, para isso, temos que capacitar cada vez mais o jovem. O jovem de hoje, ele é o futuro do amanhã. Bom, primeiramente, a gente sabe que são homens, são humanos que lidam com a política, são humanos que criam a política. Ela contribui para que o ser humano pense e pense o seu momento histórico, pense os fatos
que estão ocorrendo e pense suas ideologias também. Então, quando você faz isso, você começa a ver os erros. Não é que a sociedade tenha até uma visão negativa, ela tem, mas é que a política ela é negativa. A política que nós conhecemos num país de pouco desenvolvimento, como é o Brasil, que desenvolve só em pontos específicos, essa política ela é alienadora, né? Ela é excluente. Então por isso que causa esse desânimo, porque mesmo a pessoa tendo conhecimento disso, ela não tem forças, ou então não sabe mudar esse quadro. A democracia, como qualquer ideologia, não nasceu do nada. Mas o que significa as eleições democráticas? Eleição democrática nada mais é do que um avanço, um passo da democracia nas eleições. É onde o cidadão ele vai exercer o seu direito de votar. E eu vou frisar nesse cidadão o idoso e a mulher, onde que eles, há décadas atrás, eles não exerciam a cidadania, sendo um cidadão onde todo mundo dizia ser igual, mas em termos de eleição ou de profissão, só quem exercia era a classe machista, os homens. Eleições democráticas, para mim, ela é a essência, ela é tudo o que a sociedade lutou por muitos e muitos anos. Nós vivemos recentemente, saímos de uma ditadura militar, onde até hoje tem reflexo negativo. A sociedade lutou, o povo foi às ruas por democracia. A democracia ela é essencial para que o cidadão possa falar e opinar de livre e espontânea vontade. As sociedades sempre tiveram esse objetivo de manter uma imagem de igualdade. O ser humano sempre quis manter essa imagem de igualdade. E eu acredito pessoalmente que democracia ela é um ponto onde a sociedade mais cedo ou mais tarde chegaria da organização política que iguala, por mais que seja em termos, mas iguala o ser humano em um patamar justo. Essa ideia de democracia ela só mostra a fragilidade do ser humano, a incapacidade que ele tem. Porque com mais de 2000 anos, né, tá debatendo esse tema, ele só consegue agradar 50% mais um. Como você vê o caso agora das eleições do Brasil, dividiu, né, o Nordeste praticamente e o Sudeste. E a parte que perdeu, ele não aceita a derrota. Né, que não deveria ser uma derrota. É um sistema frágil. O capitalismo criou obstáculos para a democracia, pois o jogo de interesse joga uma classe contra a outra, apesar de afirmar que todos são iguais. Vejamos o que os nossos entrevistados acham. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque o capitalismo ele vai criar esse obstáculo. Porque é uma falta de divisão de política. Hoje no mundo existem 5 famílias, e essas 5 famílias, incluindo a Rede Globo de televisão, ela é uma das que tem influência nessas famílias dos bens econômicos de todo mundo. Então o que é que acontece? Aqui é uma mal distribuição de políticas econômicas, de políticas sociais. Nós moramos num país capitalista, onde a desigualdade social ela é grande, porque de um lado vem os poderosos, de um lado vem os empresários, de outro lado vem os trabalhadores. O capitalismo ele traz coisas positivas, porque há grandes investimentos no país, mas se torna um obstáculo. A gente vê hoje grandes metalúrgicas, grandes siderúrgicas muitas vezes atingindo o meio ambiente. O capitalismo criou uma ferramenta que é a mídia. De um lado está o peso da justiça dos grandes, do outro está o peso da batalha dos fracos. A política hoje
ela não consegue fazer com que haja uma balança, uma coisa equilibrada entre nessa luta de classe, nesses conflitos que existem por meio da mídia. E quando eu falo a mídia, eu falo da internet, da televisão, dos meios de rádio. Porque o capitalismo, ao mesmo tempo que ele é excluente, mas se você for ver outras formas de governo como o socialismo, ele é alienador. No Brasil, a burocracia faz as leis parecerem incompreensíveis e ineficientes, provocando assim o fenômeno do jeitinho brasileiro. Mas o que é de errado com o nosso Brasil? Esse jeitinho brasileiro, ele vem surgir de falta de compromisso. É onde o brasileiro se acomoda, vai criando algo e vai empurrando com a barriga, não tem conhecimento das leis e aí, quando vão reivindicar, cria confusões. Nessas confusões é onde ele perde o seu direito. No caso, é improviso. Eu vou chegar atrasado, porque no Brasil funciona assim. Se eu chegar cedo, não é normal, eu tenho que chegar 5, 10 minutinhos, meia hora depois. Então, isso é que deixa. A gente acha que não tem influência em termos político, mas tem. As leis que estão hoje em vigor, elas merecem urgentemente ter uma adequação à época que vem. Muitas leis, principalmente a Constituição, precisa de uma reforma urgente. Existem leis de 30, 40 anos, certo? E hoje vivemos num país moderno, onde muitas vezes aquelas leis já estão ultrapassadas. Temos uma política que, de certa forma, não funciona, porque existe muitos conflitos. Existe esse fato da gente não ter um patriotismo muito forte faz com que exista um individualismo muito grande. Esse individualismo é que causa o fenômeno. Eu acredito que esse individualismo causa o fenômeno do jeitinho brasileiro. Isso batendo de frente causa um conflito, muitas vezes um conflito calado. Esse conflito calado é a burocracia, os maiores boicotando os mais fracos. Primeiro que as leis, elas não são tão incompreensíveis não, elas são bem simples. O povo é que parece que não tem a capacidade de ler, de interpretar, mas elas são bem diretas. Esse jeitinho brasileiro, ele é uma espécie de câncer. Ele destrói qualquer seriedade. É aquilo que você está atrás de um colega, você está na frente de uma fila, você vai lá conversar com ele para ele pagar a sua conta de luz. Você estaciona num lugar proibido. O brasileiro tem uma construção